pessoal, estamos aqui na livraria Arco da Velha com a escritora Rock and Roll. Gostei da camiseta, tem que fazer esse comentário, né? Porque o AC/DC era uma das minhas bandas, ainda é, né? Uma das minhas bandas do coração. Foi a primeira banda, foi que me colocou no caminho do rock, aqui com a escritora Julie Borges. E o livro ainda não foi lançado, mas a gente pode falar um pouco do esboço porque eu fui o beta reader, né? Sim. Eu acabei lendo um pouco antes ali as primeiras páginas e eu gostaria que tu falasse um pouco do livro. Bom, tem dois em questão, né? Tem o de filosofia e tem o de poesia. O de poesia foi aquele que eu te mandei uma prévia, que vai ser lançado daqui a 2 anos. E o de filosofia eu ainda vou dar uma engavetada nele, daqui a uns 10 anos eu lanço. Por que tanto tempo de espera? Porque filosofia é uma coisa muito complicada e para uma pessoa que está escrevendo filosofia, ela muda muito de conceitos ao longo da vida. Então, se daqui 10 anos eu reler meu livro e ainda assim concordar com as ideias, aí sim eu posso. Caso contrário, ele vai ficar engavetado. E assim, eu vi a capa do livro é Ventos de Outono. Aquela foto de capa ali de Amsterdã, Isso. já me remeteu a ótimas lembranças, porque a Holanda foi uma das melhores viagens da minha vida, sabe? Assim, não só pelo fato de ter sido a primeira viagem internacional, mas também pelo aspecto cultural, as pessoas que tu conhece, os pontos turísticos que tu visita ali, aquelas casas ali bem à beira-mar também, sabe? Cidades históricas também, tem muito local interessante para visitar, né? E aí eu li o primeiro poema, aquele da chuva, Sim. e eu fiz uma interpretação porque, para mim, o banho de chuva, ele não é só um banho, ele é uma limpeza espiritual, na minha opinião, é um banho para lavar a alma também. Porque tu não está enclausurado no teu apartamento, tu está ao ar livre, a água não passa pelo chuveiro, né, não passa por um dispositivo, assim, ela já vem limpa da nuvem, né. Só que quando tu chega em algum lugar, de uma loja, um restaurante, e as pessoas te veem daquele jeito, assim, sempre tem um ou outro ali que diz, nossa, tu vai pegar um resfriado se tu ficar desse jeito, sabe? E não tem como explicar pra pessoa, assim, que não, que tu vê a chuva sob um outro aspecto, né? Que tu vê mais sobre esse aspecto espiritual ali, né? E não tem problema tu pegar um resfriado ou não, sabe? Mas o que importa é que, assim, tu precisa fazer aquela purificação ali do teu cotidiano, né, das energias ruins, né, que tu acaba recebendo, né, seja em casa, no teu trabalho, ou com as pessoas que tu convive ali, né. Sim. E eu vi que bastante poesias eles têm essa temática assim do elemento água, né, Sim. tudo relacionado a mar, a marujo, né, navegação, coisas assim. E a água ela está muito relacionada também ao sentimento, né. Dentro do tarô o elemento água tem esse simbolismo, né, o sentimento e a arte também. A arte daí inclui música, inclui poesia, né? E por que esse fascínio pelo elemento água e essa temática? Bom, o poema Ventos de Outono, ele foi escrito, eu escrevi ele na cabeça enquanto eu andava na praça do trem, ali do lado do São Pellegrino. Eu atravessei toda a praça, do começo ao fim, enquanto isso eu fui escrevendo ele de cabeça. A chuva, ela é poesia, e as pessoas, no caso, usam guarda-chuva, porque hoje em dia as pessoas meio que se dão uma esquivada da poesia, sabe? Nós acabamos se protegendo da arte. Exatamente, é isso que eu digo no final do poema. E o marujo e o mar tem todo um simbolismo, assim, uma coisa mais amorosa. O marujo seria eu, o mar seria uma pessoa em questão. Enfim. Tem uma homenagem ali, então. Fala de amores, sentimentos mais profundos, né? E tu tens um evento também, né, que tu estás organizando agora, esse final de semana, no sábado, que é o Resgate Cultural. Isso. Eu poderia falar um pouco do evento, porque agora parece que vai ser transferido o local também, né?
Na verdade, nós vamos fazer aqui do lado da garagem. Nós íamos fazer aqui no porão, só que é muito, muito pequeno para 40 pessoas, que é o que nós estimamos. Aí nós vamos fazer aqui no porão, na garagem. E o resgate cultural, ele surgiu de uma ideia com o meu melhor amigo, o escritor Henrique Barbosa, em que nós íamos a alguns eventos de poesia e nós não encontrávamos poesia nacional, nós encontrávamos meio que um descaso com os antigos poetas brasileiros. E aí eu disse, olha, Japa, que eu chamo ele, o que tu acha de nós fazermos um evento voltado para a literatura brasileira? E aí ele gostou da ideia, nós fizemos a primeira edição lá no Jack. E aí agora a segunda edição estamos fazendo aqui no Arco da Velha, com o apoio da Academia Caxiense de Letras e com o apoio do Arthur, que é o então presidente da academia, e vamos ver no que vai dar. Então, pessoal, já fica o convite, vai ser no sábado, aqui no Arco da Velha mesmo, e para todos os autores e artistas locais também, né? Escritores, poetas, aqueles que ainda não têm o livro lançado, mas que gostariam de participar de contação de histórias ou declamação de poesias, ou artistas que queiram expor os seus trabalhos também. E as músicas, vai ter bandas tocando também. Nesse evento nós vamos fazer só a ambientação com MPB, porque o espaço não é acessível para pôr bandas, mas o evento costuma contar com bandas. Pessoal, porque aqui no porão da Vera eu estava comentando com ela que se a banda tocar um AC/DC, um Ramones e der um mosh pit aqui embaixo, não vai sobrar muita coisa do local, sabe? Assim, vai ser uma coisa bem apertada para todo mundo, sabe? E pode explodir o porão, então é por medidas de segurança também, né? E, Júlio, tu gosta bastante de filosofia, né? Como tu comentaste, né? E as tuas influências, os livros de filosofia, aqueles que são os teus preferidos, que te influenciaram no teu pensamento, na tua escrita, poderia falar um pouco sobre eles? Bom, eu tenho uma pegada, assim, digamos, eu tenho um flerte com o existencialismo, então eu gosto bastante de Sartre, de Nietzsche, enfim, esses filósofos mais aí pro existencialismo. Mas eu também gosto... Roberto Camus, é um dos que eu mais gosto. Com certeza. Mas eu também eu tenho um gosto ali no racionalismo também. Então, os livros assim que eu acho, primeiramente o livro que mais me influenciou foi O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Ele é um escritor norueguês. Ele é professor de filosofia na Noruega e ele percebeu que os alunos dele do ensino médio não estavam conseguindo entender filosofia. Então ele acabou fazendo esse livro de facílima compreensão para que os alunos conseguissem ingressar na filosofia. Esse livro é maravilhoso e para quem quer começar a estudar filosofia, eu super recomendo que comece com esse. Eu recomendo também, tá? Porque é um dos meus preferidos. E ele é como se fosse um Alice no País das Maravilhas filosófico, sabe? Além de ele fazer uma abordagem sucinta assim, de cada um dos filósofos da época e da história da filosofia, o enredo, a história paralela que se desenvolve no livro, assim, toda a trama, aquela parte romântica é muito interessante também. E daí até o Gaarder ele foi questionado, né, por que ele colocou o mundo de Sofia, né? Aí ele disse assim que porque a filosofia é mulher, e filosofia, o vocábulo já vem, né? Filo, amor, Sofia, sabedoria, né? Então amor, sabedoria, então a protagonista teria que ser mulher para contar essa história que é fantástica. Eu recomendo também. E o próximo, tem mais um aqui. Aí eu trouxe O Muro, de Sartre, que é um livro de alguns contos de Sartre, mas eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro conto, que ele mostra no final que às vezes o acaso ele é tão extraordinário que até parece destino. E como esse livro ele é existencialista, basicamente ele não vai acreditar no destino, mas aqui no final tem no final do primeiro ponto tem um acaso que deixa o leitor perplexo. Você pensa, nossa, só poderia ser destino, mas talvez não. Esse é o legal do existencialismo. E mais alguns? Alguns que eu marquei aqui porque eu não tenho eles
Sim, mas pode Aí falar sobre eles, eu- não tem problema. Aqui eu coloquei Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, que é sobre um andarilho que passava por diversos lugares, falando do além do homem, e como sempre, aquela coisa, assim, aquela, como é que eu posso dizer, aquela identidade, digamos, ali de Nietzsche, de sempre dar uma criticada no cristianismo, até ali contém aquela frase que Deus está morto, enfim. Aí depois eu coloquei o Elogio da Loucura, do Rotterdam, que esse livro ele é escrito em primeira pessoa, e esse livro ele mostra como se a loucura ela fosse uma entidade e ela fosse a responsável por todo o mal que está acontecendo ali naquele contexto, isso deixando isenta a culpa humana, sabe? Ele queria dizer que os humanos eles não eram ruins. O que fazia os humanos serem ruins era essa entidade chamada loucura, entendeu? E aí depois eu coloquei a Apologia a Sócrates, que é o discurso de Sócrates se defendendo da Da acusação. isso, das acusações feitas ali pela Ágora ali de Atenas, que acusaram ele de converter a juventude, fazer os jovens não acreditarem mais nos deuses, essas coisas aí. Aí esse livro é escrito pelo Platão, em que ele narra todo o discurso de Sócrates se defendendo, e ele é maravilhoso, porque Sócrates xinga quem está acusando ele sem as pessoas nem perceberem isso. Sim. E é muito bom esse livro. É, os meus preferidos também. Eu também gosto do Zaratustra, gosto do Elogio da Loucura e esse Diálogo de Platão, e tem um outro também que eu gosto muito, que é o Fedro. Ah, sim, muito bom. Com certeza já deve ter lido, né? Bom, toda essa obra de Platão ali, os diálogos, eles são fantásticos, né? Porque eles podem se encaixar também para um momento atual, né? Embora às vezes na disciplina de filosofia o professor pense que não tenha mais uma utilidade para os dias de hoje, mas sempre tem, sempre consegue fazer um paralelo entre o que acontecia naquela época e o que está acontecendo agora também. Né? Sim. E, então é isso. Aí, divulgando um pouco do trabalho dela, ali o livro, um vai ser daqui a 10 anos, o outro... daqui a 10 anos, se ficar bom. Não, e o outro, não, mas o outro está mais breve. Daqui a uns 2 anos. Uhum. É que aí eu tenho que fazer um acordo ali com a minha vontade de escrever, né? Senão não sai inspiração e não tem como forçar, né? Ainda mais poesia. Sim, porque a inspiração do escritor é assim mesmo, né? Sim, vai. Assim, ela vai e vem assim, e tem momentos, né? E tem aqueles momentos assim que realmente tu não tá a fim de escrever nada e que tu tem que parar para relaxar um pouco ali, não pode ser nada forçado, né? É uma coisa que vem espontaneamente e normalmente assim dos momentos mais inusitados, assim, quando tu não espera que aconteça, tu acaba tendo aquele insight ali, nossa, tem que anotar o mais rápido possível. Sim. Ali, e acaba se tornando um livro, né? É parte do processo de construção da obra, né? Então, só te agradecer aí por participar. É muito bom conversar contigo. Igualmente. E é isso.